da aula de casa? Oi, gente de casa, bom dia, tudo bem? Estão me ouvindo? Alô? Tarde, Henrique. Oi, Manu. Fala, João. Bom dia. Ô, Manu, por que você tá logada 2 vezes? Ah, entendi. Entendi. Só pegar a nossa aulita. Uhum. E aí, meu povo, bom dia para todos. Todo mundo bem? Firmes e fortes? Alegres e contentes? Como? Meu celular tá na câmera? Muito obrigada. Tirar 1.000 fotos do meu bolso, né? Você já pensou um trem desse? Muito bom. Então, bora lá, né, pessoal? Hoje tem gente que eu acho que eu nunca vi na aula, hein? O povo tá voltando mesmo, né? Tá voltando. Vocês viram que esse fim de semana desceu bastante, né? A faixa etária da imunização, né? Foi para 18, gente. A chance grande de descer é bem, né? Bem expressiva, bem real mesmo. Na verdade, a gente estava acreditando que seria muito municipal, né? Cada município pode decidir o que quer. Se quer descer ou se quer subir a partir de 12 anos, né? Que é a faixa etária limitada. Só que se a gente for parar para pensar, a galera do Enem é a galera do terceiro, né? Não é a galera de 12 anos, é a galera de 17, 16. Então, acredito eu que brevemente vocês devam estar vacinados também. A turma do segundo tá com quanto? 15 ou 16? 16, tem 17? Tem 17, né? Então vamos pensar assim: se descer para 17, alguns já conseguem ser flanqueados, olha coisa boa, né? E rapidamente desce para 16. A gente não acredita que vá descer desmoronando, né? Há uma resistência também, porque há uma diretriz do Ministério da Saúde que a prioridade é a vacinação da população de 18 anos acima. Então, mesmo que o nosso estado, né, tenha comprado muitas vacinas, pode ser que haja um frear, né, da distribuição das vacinas, porque tem estado que está muito atrasado ainda. Pra vocês terem ideia, tem estado que está em 40 anos ainda. A gente já está em 18 e tem estado que está em 40 anos. Então, né, para tentar acelerar, mas há uma chance boa aí de descer para 17 anos. Gente, que coisa boa, né? Coisa boa. E, na verdade, a gente ficou super feliz que aconteceu isso, mas muito puto também. Por quê? A vacinação que abriu foi para 23, 22, 21 e 20 e não teve público. Não teve público. Por que, que não teve público? Porque a vacinação foi no fim de semana. E aí a galera, né, não pode beber depois que toma a vacina. É o preconizado, né, pelo menos 24 horas sem ingesta de álcool. E aí não teve cobertura vacinal, os drives todos fechados, lotados assim de gente trabalhando e sem ninguém para vacinar. Aí a prefeitura liberou em caráter emergencial para 18 anos, aí que aumentou a cobertura vacinal, né? Ou seja, a gente consegue ver que tem uma faixa etária aí, não é que é irresponsável, é inconsequente,
né? Ou seja, prioriza um fim de semana e não prioriza uma vacina, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, o que vai acontecer no nosso município é aquela busca ativa. Os profissionais de saúde, né, que são os agentes comunitários de saúde, vão começar a bater de casa em casa, exigindo o comprovante vacinal dos moradores da residência. E aí a galerinha vai vacinar, né? Não existe uma obrigatoriedade, mas vai ter isso que a gente chama de busca ativa, certo? Então, tá tudo bem, né? Projeta um ano atrás a merda que a gente tava. Nessa época era literalmente a merda, né? Gente, outro dia morreram 8 pessoas em Campo Grande. 8. É óbvio, né, que não é para morrer ninguém. Mas a gente já chegou em dias que estavam morrendo aí 72 pessoas, 82 pessoas. No estado todo, teve um dia que morreram 12 pessoas. Vocês têm noção que coisa boa, assim, né? Ou seja, as coisas estão melhorando, então não dá para avacalhar, né? Tudo bem, bora lá. Vocês têm simulado de bio essa semana, né? Vocês já receberam o conteúdo do simulado? Não, ninguém avisou vocês. Eles demoram, mas não é amanhã? Não é sexta? Sexta? Mentira, coisa boa, né? Deixa eu mandar aqui para vocês. Fala, Val, bom dia. Pode deixar. Combinados. Pessoal, vou colocar aqui no grupo, tá? Conteúdo anelídeos e moluscos, tá? Beleza? Só para vocês já ficarem de olho. Como? Daqui 2 semanas ainda. A gente nem fechou as provas ainda de vocês. Já vai chegar, né, gente? Pelo amor de Deus. Provinhas, simulados, enviados. Ok. Bora lá. Então, né, pessoal, na expectativa aí dessa descida vacinal, e se Deus quiser, vocês estão aí imunizados até metade de setembro, com certeza, né? 16 anos, talvez sim. Torcer, coisa boa, né? E aí hoje a gente continua artrópodes, né? Semana passada a gente finalizou a reprodução dos moluscos, aí começamos artrópodes, lembra do gráfico de crescimento, que é aquele gráfico em escadinha, e aí hoje a gente continua o grupo dos artrópodes ainda, certo? Possivelmente é o grupo da prova aberta, certo? Então, artrópodes, como a gente está e vai permanecer ainda um período, vai ser o conteúdo da prova aberta. Semana que vem a prova aberta do primeiro, né? Aí pula uma, porque é a semana do feriado, aí na outra é de vocês, certo? É isso? Aí semana que vem vocês não têm mais aula à tarde? Só remota? Ah, esses já vão estar remoto, verdade. Muito bem, então bora lá, meu povo. É, porque é dia 26 de agosto, né? É feriado da cidade, aniversário de Campo Grande, cai numa quinta. Aí vai emendar quinta e sexta. Acredito que não, porque senão vocês só iam ter segunda, terça e quarta para fazer a prova. Aí parece que semana que vem é o primeiro, aí pula, aí vem vocês. Tá aqui? Será? Tá aqui, né? Tá aqui? Conteúdo.
Ó, semana de prova aberta de vocês é na semana do dia 30/8, né? Então, sem ser na outra, sem ser na outra, na outra. Tem tempo para mergulhar, assim, ó. Opa! Última semana do mês. Não, e vai ser uma alavanqueira, porque aí vem a prova aberta, já vem de novo simulado. Esse bimestre, ele tem menos semanas do que ele deveria ter por conta dos feriados, né? Então, o caos. Aham. Não, é o quarto. E aí é engraçado que a gente começa o quarto e já tem feriado. É estranho, a gente vai viver em função do feriado agora. Eu acho que vocês podiam fazer um protesto, né? Fala um protesto, nada além disso, né? Professora, Oi, Henrique. liga a luz do quadro, por favor. Eu não. Hã? Obrigada. Nada, querido. Só para explicar. Gente, ó, não repara o desenho, tá? A intenção é a que vale.
Será que não pega? Pega sim. Olha o silêncio da turma, Jesus amado. Todo mundo quietinho, 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 copiando. Gente, o frio de hoje, da onde isso? Vocês viram? 12 graus estava a hora que a gente acordou. Diz que esse frio que a gente está recebendo hoje é um frio ártico. Da onde? Um frio ártico no estado do Pantanal. A geografia vira, né? Estranho demais. Hã? De manhã dava 12 graus. Agora tá de boa já. Não, o nariz tá só a tripa do Batman, né? Todo mundo acha que tá com Covid, aquela coisa toda. E é engraçado que a oscilação térmica, acho que era 5 horas da manhã, tava 11 graus, com sensação de 11 graus. Olha isso. Aí 10 horas da manhã já aponta que vai estar tipo 24 graus. Olha Professora, isso, gente. Fala. Estão perguntando aqui no chat o que está escrito depois do esqueleto do lado esquerdo. Não está dando para ver. Aonde, gente? Quitinoso. Quitinoso. E também pediram para mandar uma foto. Tá bom. Tô mandando já, hein? Gente, ignorem o meu desenho, tá? Pelo amor de Deus, tá? Porque é um desenho muito sofisticado, com uma riqueza de detalhes absurda. Olha só que abusado, gente. Isso aqui é uma arte rupestre. Entender? Gente, olha, e eu vejo, né, aos professores assim, eu não sei se o Newton desenha bonito também, mas geralmente professor de biologia desenha bem. Olha a prova viva do meu desenho. Não, gente, que câncer desenhar. Sério. E a letra dele é tão bonita. É que diz. Bom, bora lá, pessoal. Então a gente, né, feliz dia do estudante para vocês. Eu acho que vocês podiam fazer uma pressão lá no Valdivino para vocês ganharem um bombom. Só acho. Vai que tem presente, vocês não sabem. Não sei, não sei. Vá saber, né? Vá saber. Bom, então, esse grupo, pessoal, é aquele grupo que a gente fala que é um grupo que deu muito certo. Ele é o filo mais numeroso que tem de todos os filos, certo? Por quê? Porque ele consegue ocupar de forma satisfatória os 3 ambientes: terra, água e ar. Né? Então, isso é uma característica que possibilita um aumento muito grande no número de indivíduos. Esse é aquele tipo de grupo delicado,
no qual a gente tem animais que fazem mal, animais que fazem bem, animais que fazem parte no papel ecológico, animais que fazem parte da bioindicação, animais que são importantes para a medicina. Então, tem tudo que você quiser dentro do grupo dos artrópodes. As características, elas são básicas de todo mundo, até agora. Simetria bilateral, protostômios, triblásticos, e aí vem a grande novidade, certo? Que é o exoesqueleto quitinoso. Esse exoesqueleto, ele começou a dar um spoiler em qual grupo? Não, nem chegamos no acordado. Nos moluscos, certo? Porque lembra, tinha molusco que tinha concha, aí tinha molusco que não tinha concha. Aí a concha foi para dentro, então parecia que ia surgir alguma coisa. E aí veio, então, esse exoesqueleto, de uma composição chamada de quitina, certo? Muito cuidado com isso aqui. Por quê? A quitina, ela também pode ser um componente da parede celular, certo? Então, alguns seres vivos têm parede celular, como bactéria, como fungos, e a parede celular do fungo, ela é composta de quitina. Então, cuidado, né? Porque às vezes aparece uma questão assim: os artrópodes, assim como os fungos, são dotados de quitina em sua composição corpórea. Aí você fala, jamais o fungo. E é. Né? Então, assim, também é um componente estrutural da parede celular desses fungos. São protostômios, que significa que a boca é a primeira estrutura que aparece. São triblásticos, beleza, características gerais de todo mundo. Muito bem. Essa quitina, ela possibilita uma impermeabilização do animal. Qual é a vantagem evolutiva disso? Por que é bom o animal ser impermeável? E aí? Isso. Então, a primeira coisa é, se o bicho ele é impermeável, ele não perde água para o ambiente. Se ele não perde água para o ambiente, é o grande fator dele conseguir ocupar os 3 tipos de ambiente com todo o sucesso. Então, ele não vai precisar ter um equilíbrio osmótico, um equilíbrio hidrodinâmico. Por quê? Porque a água está dentro do corpo dele sem nenhum tipo de intervenção. E graças a isso, o animal ele consegue ser muito bem protegido, porque a quitina é um polímero muito resistente e também apresenta uma sustentação corpórea. Olha que coisa boa, tudo acrescido ao exoesqueleto, certo? Questões que são fundamentais de artrópodes costumam cobrar o gráfico de crescimento, certo? Isso aqui é um gráfico de crescimento de artrópodes. Como eu sei? Porque ele está em escada. Se ele é um gráfico que ele faz um platôzinho assim, isso aqui é um gráfico de animais que tem um crescimento contínuo. Conforme o bicho vai crescendo, o esqueleto vai crescendo também. Se ele cresce, para, ele só pode ser artrópode. Isso é a característica básica de todos os artrópodes. Existe um hormônio desencadeante dessa troca de esqueleto, que é chamado de equidizona. Isso aqui é um hormônio. Se eu tivesse que fazer uma analogia desse hormônio de crescimento com o nosso, qual seria o hormônio? GH. Muito bem. Então, nos mamíferos, né, vamos botar aqui nos humanos, nós teríamos o hormônio do crescimento como sendo GH, responsável pelo alongamento ósseo, formação de massa muscular, aquela coisa toda. Pois bem, toda vez que o animal ele sofre uma troca de esqueleto, ele faz uma equidise ou uma muda, certo? Então, são denominações para que aconteça essa troca de exoesqueleto. E o esqueletinho velho, que é a casca, é chamado de exúvia, ok? Tudo bem até aqui, só que cuidado. Quando a gente está falando de artrópodes, é comum que vocês ouçam essa palavra aqui. Metamorfose. O que é isso? Muda? Mudança de fases. Então, alguns artrópodes fazem metamorfose. Qual que é o exemplo característico?
A lagarta, toda lagarta vai virar uma borboleta, seja uma borboleta linda ou seja uma borboleta horrorosa, certo? Mas nem todos os artrópodes fazem. Então, significa que os artrópodes que não fazem metamorfose são chamados de ametábolos. Por exemplo, a traça do livro, ela nasce traça e morre traça. Ela não sofre nenhum tipo de metamorfose, ela só vai crescendo. Eu tenho animais que nascem sem asas, por exemplo, as baratas. Ela nasce uma barata já horrorosa, monstruosa, só que ela não tem asa, ela é cotó. E aí a asinha vai surgindo conforme o animal vai crescendo. Então eu chamo ele de metabolo, certo? E existem aqueles animais que nascem A e morrem W, que são os animais chamados de holometabolo. Ou seja, ele faz uma metamorfose completa. Tudo bem? Pergunto para vocês, foi questão do Enem. Qual é a vantagem de um animal sofrer metamorfose no ambiente? No quê? No quê? Ele é uma larva. Qual que é a adaptação que ele tem para sobrevivência? Nenhuma, porque vem um predador e come ela. Se conseguir virar uma borboleta, porque alguém vai comer ele quando ela é larva. E aí? Exatamente, já pensou se é isso? Isso aqui uma vez caiu e a galera ficou sambando nos 30 porque não conseguia entender qual que era a vantagem, porque a gente só pensa em coisa ruim. Porque não é legal o animal passar por metamorfose. Não é. Ele fica vulnerável. Gente, vocês já viram que quando vai ter um casulo que vai virar borboleta, ela fica parada, imóvel. Às vezes no portão, numa porta, numa janela. Vem um passarinho e come aquilo ali. Qual que é a vantagem daquele bicho passar por uma metamorfose? Tem uma vantagem. Só que não é vantagem para o bicho, é vantagem para o cenário em que ele vive. Por quê? Quando ele passa por metamorfose, os animais não competem por alimento. Então, em cada fase da vida, o animal tem um nicho ecológico. Isso aumenta a chance de sobrevivência do animal. Porque se todo mundo vivesse na mesma fase, todo mundo ia competir pelo mesmo tipo de recurso. Como eles têm fases distintas, essa competição não acontece. Olha que inferno. Aí você tinha que raciocinar em cima disso, porque os pontos negativos são muito maiores, né? E aí o ponto positivo é diversidade de nichos ecológicos, ou seja, de funções no ambiente, e não competição por recursos. Aumenta a variabilidade da espécie e a taxa de sobrevivência. Ó céus. Mas, enfim. Professora, Oi, Henrique. a senhora pode repassar pelos nomes e o que cada um é, de novo? Posso. Ó, lembra que metabolia significa transformação, né? O ametábolo é prefixo de não. Então, não tem transformação. Então, o ametábolo não sofre metamorfose. O M significa metade. Então, ele vai passar por uma meia metamorfose. Ah, nasce sem asa e as asas surgem. E o holo significa total. Então, ele vai passar por uma metamorfose total. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Como? Obrigada. Nada, querido. Não. Se a barata passa por metamorfose, ela está passando somente pelo desenvolvimento das asas. Ela está sofrendo uma transformação, mas não toda. M metabolia. No caso das baratas, a metamorfose dela é do tipo M metabólica, certo? Tudo bem aqui? Tudo bem? Nasce barata cotó, morre barata alada, entende? E aí é engraçado, pessoal, porque uma das coisas que vai ser importante no quesito de diferenciação de que bicho é a estruturação corpórea. Vamos pensar que essa primeira imagem totalmente real, né, muito perfeita, é uma formiga. E ela é uma formiga feliz.
Olha só, não é qualquer formiga. Ela é um inseto, certo? Esse inseto, ele é caracterizado por apresentar 3 divisões corpóreas. Então, ela tem a cabeça, o tórax e o abdômen, certo? E em cada segmento, ela vai ter um parzinho de patas. Já na estruturação de um carrapato, a gente tem aqui uma diferenciação. Tá faltando o que aqui? Cabeça. Será que é só a cabeça? O abdômen está aqui, mas aí alguém fundiu com alguém. Houve uma fusão da cabeça com o tórax. E aí a gente forma uma estrutura chamada de cefalotórax, que no caso vai estar presente nos aracnídeos e também nos crustáceos. Certo? Tudo bem até aqui? E uma das coisas que vai fazer total diferença é essa divisão corpórea, que é chamada de tagma. Ou seja, os artrópodes são animais que são formados por tagmas. Então, aqui, uma formiga seria quantos tagmas? 3. E uma aranha seria quantos? 2, certo? Esses tagmas também são chamados de metâmeros ou segmentos. Pergunto para vocês, esses tagmas, eles são homônomos ou eles são heteronomos? Quando vocês têm quando vocês quando vocês têm um tagma que é igual ao outro, ele é um tagma homônomo. Quando vocês têm um tagma que é diferente do outro, vocês têm um tagma heteronomo. Então, significa que cada estrutura é diferente entre si. A partir do momento que o animal tem segmentos, ele já pode ser caracterizado em homônomo ou heterônomo, ok? E outra, existe uma adaptação no grupo dos artrópodes, que é a presença de asas. Essas asas, elas são chamadas de élitros, certo? Então, tanto faz um vestibular cobrar élitro ou asa, é a mesma coisa. E ela é um critério utilizado para classificação do animal. Essas asas, por exemplo, elas parecem folhas. Então, elas têm nervuras, certo? Nervuras centrais, nervuras paralelas, e são elas que possibilitam o voo do animal. E é engraçado, por exemplo, quando o Aedes vai virar mosquito, ele passa por toda uma metamorfose que é holometabólica, né? Então, ele vai nascer um bicho e ele morre outro, ok. E aí, quando ele eclode daquela fase que a gente chama de pupa, ele fica parado em cima da água, parado, para que aconteça o esticar das suas asas, elas oxidam, e aí o animal consegue alçar o voo. Se porventura essa asa não tiver todo aquele esticar e a distensão das suas membranas, o animal não voa. Então, alguns animais que apresentam modificação estrutural de asas, ou que, por exemplo, a gente use uma modificação genética para mudar a conformação da asa do animal, impede o voo. Certo? Então, é engraçado, porque ele é até utilizado como chave taxonômica. Tem animal que fica com a asinha assim, ó, bem para cima. Tem animal que fica com as asas abertas. Tem animal que tem a asa curta. Tem animal que tem 2 asas, como se fosse uma bifurcação. Tem animal que tem asa maior e asa menor. Vocês já viram joaninha? Parece que é um monte de asa, né? Ela tem uma asa maior, ela tem membranas embaixo. Então, assim, as estruturações das asas são violentas. As asas podem ser imponência também, porque tem animal que não voa e tem asa. Aí ele pode ser uma rainha, pode ser um rei, certo? É sempre uma estrutura de soberania dentro de um tipo de animal. E outro aspecto relativamente importante é a presença de antenas. As antenas, elas sempre são sensoriais. Então, é uma adaptação do animal no quesito sistema nervoso. Gente, uma antena sensorial, o animal sente o cheiro. Essa percepção sensorial pode dar um eixo de locomoção. As formigas, elas têm um sentido de comunicação entre si, que se dá principalmente pela movimentação das antenas. Vocês já ouviram falar que a gente tem insetos que são chamados de sociais?
formiga, vespa, abelha, cupim. Todos esses animais, eles conversam entre si. E essa conversa se dá pela percepção química de substâncias que são liberadas e captadas pelas antenas. É absurdo, né? No entanto, que quando a gente pensa em insetos sociais, é o tipo de exemplo de sociedade mais bem organizada que existe na natureza. Né? A hora que você vai estudar, por exemplo, a hierarquia de uma colmeia de abelha, você fala, gente, como que pode? O ser humano tinha que ser assim, né? Porque é extremamente organizado. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Só que o que acontece? Nem todo mundo tem antena. E aí? Se nem todo mundo tem antena, a gente tem que ter uma estruturação a mais para suprir a falta dessa antena. O que é? Pelos. Então, por exemplo, os aracnídeos, eles não têm antenas. O que eles têm no lugar? Quelíceras, certo? Essas quelíceras, elas auxiliam a captura do alimento, a inoculação do veneno. Que mais? Algumas aranhas e escorpiões podem apresentar na sua estruturação corpórea pelos. Já ouviram falar da caranguejeira? Caranguejeira é do mal? Uma aranha feia, peluda, horrorosa daquela não é do mal, Caio? Por que ela não é do mal? Ela não é, porque ela é do bem, né? Mas e os pelos? Será, tipo, antena? Hã? Proteção. Na verdade, os pelos, eles são totalmente sensoriais, né? Então, o animal, ele consegue se sentir ameaçado no ambiente pela estruturação dos pelos e também fornecem uma substância urticante na proteção do animal. As caranguejeiras, elas não são venenosas, não tem veneno nenhum, mas elas picam doído, que é horrível a picada do animal. Mas aqueles pelos podem causar uma certa irritação na pele. Então, digamos que um animal bote a caranguejeira na boca, ela vai fazer o estrago, tentar morder, mas aqueles pelinhos podem estimular a hipersalivação do animal, a formação de lesões, fissuras, mas não é um animal perigoso. A armadeira é perigosa e peluda, é diferente. As formigas, gente, a formiga é a coisa mais linda, mas ela é cheia de pelinhos táteis e sensoriais na cabeça. As abelhas, todas peludas, todas, sem exceção alguma. A barata tem quase bigode, ela tem um monte de pelinho, e ela tem pelinhos nas patas, certo? Que são projeções, né, desse exoesqueleto, que tem uma função sensorial dentro do grupo do animal, certo? Até aqui tudo bem? Não entendi nada. Da mesma forma, o que acontece aqui, Caio, é que não tem que ter somente antena para você ter uma percepção sensorial. Você tem sistema nervoso, como qualquer outro animal. O que acontece é que alguns, talvez, né, tenham um aguçar de órgãos de sentido. Então, assim, no caso da caranguejeira, ela tem 8 olhos. Então, ela tem uma cacetada de olhos, que a gente chama de olhos compostos. Então, ela tem sentidos mais aguçados que outros, para suprir a ausência das antenas, certo? E aí todas essas projeções táteis na pele, mas não é uma regra de todas as aranhas, certo? Ela, na verdade, a armadeira, ela é uma aranha perigosa, né? Então ela tem uma toxina muito perigosa e agressiva, né, na sua composição de veneno, e ela é uma aranha baixa e achatada. Ela não é uma aranha medrosa, tipo a caranguejeira, que é gorducha. A armadeira é magrela e achatada. E aí o que acontece? Ela faz isso para ela exercer uma certa imponência no animal, né? Porque aí quando ela fica suspensa nas patinhas traseiras, ela fica grande e aí ela parece um animal monstruoso, né? E isso afugenta grande parte dos predadores. Olha isso. Para vocês terem ideia, gente, tem um sapo. Agora eu não sei se é Amazônia ou se é Mata Atlântica. Esqueci completamente, confusão na cabeça. Nas costas desse sapo, ele tem uma formação pigmentosa que parecem olhos de coruja. Igualzinho o olho de coruja, meio amarelado. É uma espécie de sapo. E ele é predado por um tipo de serpente.
Aí o que acontece? Quando essa serpente se aproxima, ou ele está num lugar que há a existência dessa serpente, é como se ele botasse as patinhas no chão e ele sobe as patinhas superiores. E aí, a hora que ele sobe as patinhas superiores, parece uma coruja na frente da serpente. E ela não ataca o animal. Então, é uma estratégia que ele usa para se camuflar ali no ambiente ou para imitar um outro animal que cause hostilidade ao seu predador. E a armadeira tem essa, né, de ficar em pé para ela parecer muito mais imponente, agressiva, né, soberana, ok? Cada bicho tem uma característica diferente no cenário do ataque e da sua proteção. Beleza? Combinados? Games overs. Fim de papo. Deixa eu tirar uma foto e mandar aqui pro povo. Vai ter o interclasse de vocês? Acabei de ver aqui no grupo, gente. Vocês vão jogar vôlei? Sério? Que delícia! Será que a gente pode jogar também ou é só vocês? Contra os pais? Entendi. Outra história. Tchau. Gente, um beijo, se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Então vamos cantar uma música de estudante. Bom dia, amiguinhos, como vão? A nossa amizade nunca acaba. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, amiguinhos, tudo bom? Não era assim? Vocês não cantavam essa musiquinha? Vixe Maria! Meu lanchinho vocês cantavam. Meu lanchinho, meu. Ah, tá. Pra ficar fortinho e crescer. Hoje em dia é o contrário, né? Meu lanchinho não vou comer para não ficar fortinho. Porque é assim, quando você é pequenininho, depois bicho pega. Bom dia para quem está em casa. Vou usar isso aqui daqui a pouco.
Quem está em casa está me ouvindo? Bom dia, bom dia. Obrigada, Giovana. Bom dia. Bom dia, professora. Como a senhora está? Bem, graças a Deus. Tudo jóia, Ingrid. Bom dia, Manu. Na, 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 na. Na, 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 na. Lolo sou eu. Acabei de liberar uma pessoa. É? Então vai. Compartilhar aqui, né? Fica menos subjetivo. Hã? Não, não. Ela só pega o foco da lousa. Pam, 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 pam. Pam, para, pam, 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 para, pam, pam, pam. Galera, apostila, página, por favor. Só um instante. 72. Apostila, capítulo 11, página 72, apostila 3. Apostila 3, tá? Esquentando o negócio ali. 72. É 72. Então, gente, a apostila, aqui, ó, esse capítulo, ela começa com uma análise dessas campanhas, né, de manchetes assim que repercutiram com relação à violência contra a mulher. E, na verdade, o objetivo disso aqui é refletir sobre o argumento, para dizer para o aluno que o texto dissertativo é um texto que defende um ponto de vista, é um texto argumentativo, tá? Vejam lá, a primeira imagem. Basta de violência contra as mulheres. É o governo e a sociedade juntos contra essa covardia. Isso aqui é da prefeitura lá de Pernambuco. A segunda imagem, quem ama abraça. Pelo fim da violência contra as mulheres, denuncie. Ligue 180. E, por último, essa imagem que tem o alvo na mão, feminicídio basta, e caiu justamente na coletânea do Enem. Porque esse tema, a permanência da violência contra a mulher na sociedade contemporânea, foi do Enem 2015. Esse tema, de fato, ele já era cotado para cair no Enem, e nós trabalhávamos esse tema todos os anos, desde, 2008, achando que ia cair, e caiu, né? Só que demorou um pouquinho, caiu em 2015, que foi quando a presidente Dilma Rousseff, de fato, instituiu como lei o feminicídio, né, que passou a ser um crime
hediondo, ou seja, sem fiança, inafiançável. Ainda não, Patrícia. Tenha fé. Não comecei, não. Para frente, ó. A perguntinha é: essas 3 publicações pertencem a meios diferentes de divulgação. Identifique o nome das campanhas, já vimos, né? Informações pertinentes para combater a violência contra as mulheres. Você tem bons argumentos para defender sua opinião sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira? Anote esses argumentos e suas impressões e pesquise artigos que tratam do assunto. Todos esses recursos são cruciais na elaboração de um texto dissertativo. Na verdade, aqui, a reflexão é essa, como eu disse. O que você pensa sobre o tema, que são os seus argumentos, e quando a apostila fala de pesquise, é para obter repertório. O texto dissertativo, ele tem como embasamento, como justificativa, as minhas leituras, os meus conhecimentos sobre literatura, história, que dá para fazer analogia, e conhecimentos do dia a dia, como filmes, séries, por que não? Uma propaganda, uma campanha publicitária, uma novela, um exemplo de um fato que realmente aconteceu na sociedade, que teve repercussão nacional, como, por exemplo, outro dia, recentemente, acho que não faz um mês, nós tivemos aquele caso daquele DJ que foi denunciado, eu nem o conhecia, mas disse que ele é super famoso. E ele foi denunciado por agredir a esposa, né? E numa das falas, ela deu uma entrevista para o Fantástico, né? E numa das falas ela disse assim que ela hesitou e demorou um pouco para efetivar as denúncias, porque ela não tinha provas ainda, ou todas as provas necessárias, que são vídeos, gravações, prints, essas coisas, né? Porque ela disse assim, ele é famoso, né? Não vão, de forma alguma, entre ficar do lado dele e do meu lado, vão ficar do lado dele porque o conhecem. Então, ela precisou, vejam, se armar com todas essas provas para dizer, realmente, eu sofro violência, eu sou agredida, né? Então, isso mostra, né, mais do que nunca, o quanto, apesar da lei ser bastante rígida no papel, é feminicídio, é crime hediondo, em contrapartida, na prática, a mulher precisa de todo um arsenal para comprovar que ela realmente sofreu aquilo, né? E mais do que nunca a gente volta àquele caso daquela influencer, né? Que mesmo diante de provas de que ela realmente tinha sido violentada, estuprada, ela foi humilhada, né? Diante do julgamento. Então, são questões bem delicadas, né? Saiu os dados? Ah, vou pesquisar depois. Então era mentira mesmo. Hã? No computador? Dá pra... O que eu escrevo? Influencer? Ah, não lembrava o nome. Mariana. Termina com estupro culposo. 2020. Aqui, ó. Acompanha andamento. Brasil, de fato, errou sobre o caso Mariana Ferrer. Nananana, relembre o caso e entenda o que pode mudar. Terá apoio parlamentar. Opina opiniões. Procuradoria da Mulher. Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó. Relembre o caso e entenda o que mudar. Não vamos ver o G1. Oi, Mari, tudo bem? Tá.
aqui. Sim. Nada, obrigada. Isso aí. Ó, caso Mariana, deputadas pedem para o Tribunal de Justiça para atuar como amicus curiae no processo de abuso sexual. Ah, mas cadê a parte que diz que ela está errada? Entenda o caso. Parará, parará. Legítimo. Não, tudo bem, mas eu queria achar uma... Parlamentares propõem não. Conforme esclarecida a redação, não acusou ninguém. O nome do empresário surgiu de investigações da Polícia Civil, Ministério, que apresentou denúncia em relação com a Mariana, procurou o Brasil de Fato pelas redes para pedir a correção da matéria. Ah, não, está falando da matéria sobre a matéria. Projeto que pune ofensa à vítima é aprovado. Tudo bem, mas 4 dias. Não, não tem nada a ver. Ah, não sei, mas enfim, se vocês estão dizendo que é, né? Então, retomando aí a ideia, a cidadã que é culpada, então, retirem a ideia de violência. Voltando aqui à sequência, a página fala de construção argumentativa e justificativa, defesa de ponto de vista com base em repertório. Por isso que pede para pesquisar. E é importante realmente, sei lá, a gente vai fazer um determinado tema de redação. Vamos pesquisar, ler sobre o tema, para que o texto fique cada vez melhor. Isso não significa que você vai copiar da internet, né? Como é o hábito de muitos.
Até a redação da recuperação, o povo copia da internet, cara. Tem que ter coragem, né? Olha, eu tenho assim, orgulho dos alunos, né? A pessoa copia da internet a prova de REC. É muita audácia, não é não? Tem que tirar o chapéu com um trem desse. Não é possível. Não, copia é copiar. Integral. Ou assim, primeiro parágrafo de uma página, o segundo de outra. Vai montando, sabe? Uma coisa assim. É o mais comum. O mais comum. Tira cada parágrafo de uma redação. Pois é. Mas tem umas redações que elas são fáceis de encontrar na internet, porque elas começam, geralmente, com citações que são bem marcantes, e aí eu acabo lembrando. Mas, geralmente, quando eu vejo que a redação está num nível muito superior àquilo que o aluno poderia fazer, aí eu falo, isso aqui está estranho. Aí eu procuro batata, entendeu? Porque há palavras que eu sei que não são corriqueiras no vocabulário, que já tem que ser um aluno mais maduro. Não é que a pessoa não possa fazer um texto bom daquele, de forma alguma. Mas, às vezes, já tem que ser um aluno mais maduro, né? Tá ralando um pouquinho mais aí na busca de uma vaga para o vestibular para conseguir chegar no nível. Ué, às vezes eu nem... Olha, com vocês da segunda série, agora que a gente vai começar realmente a estudar passo a passo o texto dissertativo, mesmo que eu já tenha explorado ano passado e no primeiro semestre. E tem aluno que está arrasando no texto. Alguma coisa errada, né? Não, tudo bem. Se eu não encontrar na internet, tá valendo. Quem faz curso de redação vai desenvolver mesmo... Ai, tá maiúsculo já aqui. Vai desenvolver mesmo um texto mais evoluído que o dos outros, né? Porque é pré-vestibular. Bom, gente, escreve bastante... desde que, sim. Entendi, Patrícia. Muito bom. Certo. Vamos falar, então, do passo a passo. A apostila, ela traz, inclusive aqui, nem sei o nome disso, né? Um gráficozinho, vamos chamar de gráfico, uma tabelinha e tal, com as características da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Só que, assim, tem coisa faltando aqui. Até comentei ali no segundo B. Aqui, por exemplo, lá na página 73, que eu já tô, tem tema, problema e tese. A introdução, ela realmente tem isso. Tema, problema, e ela é a tese. Ela é o ponto de vista. Vou até colocar aqui. Tese. Ponto de vista. Minha barriga tá roncando. Ai. O que tese? É aquilo que eu penso sobre o tema. Só que o que eu penso sobre o tema está relacionado ao próprio tema. Eu vou mostrar um texto para vocês daqui a pouco, que eu acabei de mostrar ali no segundo B, que é um texto nota máxima da Unesp, provavelmente na segunda aula eu vou mostrar. E, como eu disse, é a nota máxima, e o tema era uma pergunta, o que é muito comum na Unesp. O tema era tempo é dinheiro? E essa pessoa, candidato, candidata, não sei ao certo, porque não tem nome, o tempo todo reafirma a tese. Ou seja, tempo é dinheiro para o ideário social que a gente tem hoje. Então, só para vocês não esquecerem, tese é ponto de vista. Geralmente eu chamo esse primeiro parágrafo, eu e vários colegas da área, né? Nós chamamos esse primeiro parágrafo de tese. A gente não fala a sua introdução, costumamos dizer a sua tese. Mas é a mesma coisa, é a introdução. É que a introdução é mais uma questão espacial, primeiro parágrafo. Então, tese quer dizer muito mais do texto do que propriamente a palavra introdução. Então, o que eu preciso ter ali na minha tese, na minha introdução? Primeira coisa, pensar num repertório
sei se vocês querem anotar, eu acho bom pra vocês não dormirem, né? Anota aí na apostila mesmo. Porque aqui já tá a parte da introdução, ó. Lá na 73, aqui, ó, onde está a minha mão, já tem a parte da introdução. Só acrescenta alguma coisa que você achar pertinente, relevante. Eu já tô na 73, tá? Para quem tá em casa, tá perdido, tá dormindo. Acorda aí. Repertório, logo na sequência. Problematizar o tema, ou seja, Aham. Argumentação. Eu aconselho colocar logo na tese. Por exemplo, bullying. Se você quiser definir o que significa bullying, stalking, se quiser definir o que significa, ou então empatia, definir o que significa empatia, certo? Então, eu coloquei aqui, na verdade, eu vou colocar números 1, 2, 3, 4, porque eu acho legal começar com repertório. Eu vou mostrar isso na redação de logo mais. Tô meio afônica. Então, vamos mostrar isso. Na verdade, é um spoiler do que você vai argumentar. No argumento 1 e no argumento 2. 2 ideias sobre o determinado tema. Vou colocar aqui. Então, o repertório, gente, nada mais é do que, por exemplo, um resgate histórico, uma citação, uma estatística, uma série, um filme, um exemplo, blá, 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 tá? Só que lembrando que esse repertório precisa estar relacionado ao tema, análogo a. Não posso jogar uma citação de Alegre, só para dizer que tem citação, e não relacionar ao tema que eu vou discutir, tá? Então, relacionar ao tema em questão. Vou pintar isso aqui. Pode perguntar, estou te ouvindo. Hã? Cibercondria é a prática cotidiana de buscar informações no famoso Dr. Google de forma precoce, ou seja, antes de consultar um médico, parari, parará. Ou então é o hábito de automedicar-se por meio de informações buscadas na internet. Poderia. Tudo bem, não, tudo bem. É verdade que o quê? Pode perguntar. Não precisa ter medo, não. Na verdade, assim, o padrão do parágrafo são cerca de 6 linhas. É que geralmente a introdução ela é menor. Geralmente, para evitar argumentar. Então, ela vai ter em média de 4 a 6 linhas. Pode perguntar. Resgate histórico. Pois é, não. Ela vai ter aproximadamente 6 linhas, 4 linhas. Não precisa ser longa, não. Bom, aqui a parte de problematizar o tema está relacionada à tese. Na verdade, o 2 e o 3 estariam juntos. Acho que eu vou colocar um maisinho aqui e vou subir a palavra tese.
destacar o tema solicitado e defender uma ideia. Pedro Paulo, segundo A. A aula está acabando, é isso? Então, 8h30. Tá. E o projeto de texto? O projeto de texto é a seleção das ideias que serão discutidas, fundamentadas nos argumentos. Argumentos. Ou seja, é o que eu acabei de dizer, uma espécie de um spoiler nos sangue de Jesus. Os argumentos. Ou seja, o que é argumento? A1 mais A2. Uma ideia inicial, uma prévia. Uma palavrinha, uma expressão que traga. Por que é importante o projeto de texto? No Enem, por exemplo, tem uma competência, que é a competência 3, que ela fala exatamente do projeto de texto. Seleção e organização de ideias para a defesa de um ponto de vista específico para avaliar o projeto de texto. Se você não tem projeto de texto, está perdendo ponto na competência 3. O que eu faço para tê-lo? Tempestade de ideias. Seleção daquilo que é mais ou menos pertinente para eu discutir no meu texto. Geralmente, culpabilizar o governo é um caminho que os candidatos usam bastante. Falar de desigualdades é um caminho que os candidatos usam bastante. Explorar as causas, no geral, daquele tema é um caminho que os candidatos usam bastante. O nosso último tema foi cibercondria. Quais são as causas? A principal é tradição. É tradição se automedicar. Entendeu? Desde fazer aquele chazinho da vovó até tomar o remédio do vizinho, o povo se arrisca. Então, você pode trabalhar essa questão cultural. Cultura. Primeira ideia. Lá no argumento 1, eu vou falar que é cultural a automedicação. Vou explorar as minhas ideias com base nisso. Depois, eu vou falar dessa inoperância estatal no que se refere ao acesso à medicina. Eu chego agora na UPA e consigo ser rapidamente atendida? Só se eu estiver morrendo. E olha lá, hein? Não, você tem que esperar. Se é uma consulta periódica, daquelas de rotina, pode levar até 3 meses para você conseguir uma vaga com o médico. Então, a coisa é lenta. Isso faz com que as pessoas, o quê? Desistam. Elas falam assim, você acha que eu vou lá para o posto de saúde, ficar aguardando, parará, eu vou pesquisar aqui, ó, e vou ver que remédio que eu devo tomar. Boa parte dos remédios, eles são vendidos sem receituário nas farmácias. Porque farmácia é comércio, é uma loja. Então, é interessante que ela venda inúmeros remédios, antialérgicos, antigripais, analgésicos, anti-inflamatórios, todos sem receita. Receita é exigida e retida em antibiótico, antidepressivos, remédios controlados. E mesmo assim, se você for amigo do cara da farmácia, é capaz de você até conseguir. O médico amigo, isso, solicitar, exatamente. Tem como fazer por debaixo dos panos. O que não é coerente e pode trazer riscos, como intoxicações. Nós vimos na aula, eu passei para vocês, que os dados são altos de brasileiros que vão parar no hospital por intoxicação medicamentosa. Aquele remédio que foi bom para mim, não necessariamente vai ser bom para você. Mas todo mundo tem um remedinho no bolso, na bolsa, na mochila, né? Dá. Tudo aquilo que é em excesso, todo remédio é uma droga, né? Então, tudo aquilo que você quer consumido em excesso, com certeza vai trazer
algum tipo de alteração, sem dúvida. Uns trazem só sonolência, outros vão trazer mal-estar na cabeça, no estômago, alguns podem levar a convulsão. Então, é relativo, né? Eu contei, né, que eu tive um caso na infância do meu amiguinho que tomou aquele... Não sei se foi aqui que eu falei. Na nossa época de infância, acho que de vocês ainda tem esse remédio por aí. Tinha aquele remédio docinho, xarope, cataflã. E a mãe dele encaminhou no material para a escola. Nós tínhamos uns 9, 10 anos, mais ou menos. A sala era uma turma pequena e ele saiu da sala com um vidrinho. A professora não viu. Para tomar água, sei lá. E ele não voltou mais. Passou 15, 20, 25 minutos, cadê o guri? Quando a professora foi atrás, ele já estava caído, próximo ao bebedouro, convulsionando, enrolando a língua, entendeu? Eu, uma das curiosas, fui atrás da professora, né? Enrolando a língua, e porque ele tinha tomado o vidro todo, ingerido o vidro todo. Aí aquela coisa, naquela época, não existia SAMU. E hoje é uma bênção a SAMU. Naquela época era bombeiro, era só o bombeiro que atendia. Então, foi chamado bombeiro e tal. Ele foi encaminhado pro hospital. Hoje em dia está vivíssimo, é até engenheiro, tem filhos. Mas foi uma situação que poderia ter terminado da pior forma possível, né? Então, assim, deixar medicamentos próximos a crianças, ter esses medicamentos em casa, nunca é recomendável. Usou o medicamento, sobrou, tem que jogar fora. Tem que descartar. Não, então, fazer o descarte correto na farmácia, mas descartar, né? Não deixar ali para, quem sabe daqui não sei quantos dias eu vou usar ou alguém precise. Tá. Bom, reforçando. Tese, eu preciso de um repertório para facilitar esse caminho, né? De problematização. Problematizar o tema sempre vai ter que aparecer. Não deixar para colocar o tema lá na linha 15 do texto e projetar o texto, pensar no que de fato você vai discutir naquela argumentação. Os textos, eles não necessariamente são iguais. Então, cada um de vocês vai escolher aquilo que acha que é mais ou menos pertinente para desenvolver no reflexo argumentativo. Tá. Agora, desenvolvimento. A apostila também traz aí, ó. Parágrafo de desenvolvimento é o que eu chamo de argumentação. Parágrafo que vai, de fato, embasar o seu texto. Porque a introdução, ela ainda é rasa diante de tudo que você vai argumentar. Então, aqui a apostila, ela coloca, ó, argumento 1, 2 e 3, o 3 opcional. Porque realmente, hoje, ainda mais no Enem, você não consegue elaborar 3 parágrafos de argumentação, não cabe. Por quê? Porque a intervenção vai precisar e vai sugar umas 7 até 8 linhas do seu texto. Não, a intervenção, ela é longa. A conclusão, no geral, ela é curta. No texto que eu vou mostrar na próxima aula, você vai ver, ela tem 4 linhas. Mas ela é uma síntese. Mas para o Enem, intervenção, com todos aqueles elementos que o Enem exige, ela é bem mais extensa. Não, pode sim, pode sim. Quando pintar esse tipo de dúvida, manda uma mensagem. Aí aqui, gente, a apostila, ela trabalha a construção de argumentos com base nos seus conhecimentos. Tanto é que a apostila coloca lá, ó, causa, exemplificação, dados estatísticos, interrogação, alusão histórica, que são os repertórios também. Então, o que eu preciso ali no desenvolvimento? De um tópico frasal. Vou mudar essa cor aqui.
Vocês viram já o que é tópico frasal nas nossas aulas. É uma frase núcleo que desenvolve a ideia do projeto de texto. Ou seja, aquilo que eu projetei lá na tese, eu vou desenvolver no tópico frasal. Logo na sequência, a fundamentação. Essa fundamentação é o que a apostila fala. É o meu conhecimento sobre o tema, é o repertório. As estratégias que você vai poder usar. Citação, dado, exemplo, tá? E depois a autoria, que é o que você pensa sobre o tema. Meu ponto de vista. Geralmente, esse ponto de vista, ele vem embasado em causa e consequência. Porque os temas, no geral, eles são polêmicos, né? Então, isso aqui seria uma estrutura tradicional de parágrafo. A apostila nem fala dessa estrutura. Ela só põe argumento 1, 2 e 3. Mas, necessariamente, ela não fala dessa estrutura. Eu vou mostrar com mais clareza como que isso funciona no próximo tempo, que eu vou mostrar o texto. Tudo bem até aqui? Pode. Não necessariamente tem que ter causa e consequência nos dois. Pode ser um só de causa e um só de consequência. Um só de aspecto positivo e um de aspecto negativo. Não. 2 parágrafos, do mesmo jeito. Um parágrafo só com causa e um só com consequência. Entendeu? Pode. Geralmente eu oriento assim. Argumento 1, causa e consequência. Argumento 2, causa e consequência. Eu acho que fica mais fácil. Porque de toda causa tem uma consequência. E os parágrafos não ficam tão curtos. Quando eu coloco só causa em um, depois outro parágrafo só consequência, pode ser que eles fiquem curtos. Mas vai depender do tema, é relativo. Tá? Vou finalizar aqui, tá? Deixa eu salvar esse arquivo para eu usar daqui a pouco. Tchau, gente. Vou terminar aqui, tá? A transmissão. Beijo para quem tá em casa. Tchau, professor. Tchau, tchau. Quem tá na sala, fica na sala. Beijo, Gabriel. Beijo.